Eu sou biomédica, eu ensino profissionais da saúde, farmacêuticos, biomédicos e enfermeiros, uma profissão que está em alta, que está contratando e que não precisa dar plantões. Exatamente, uma profissão que a gente pode trabalhar de segunda a sexta-feira, não precisa trabalhar em feriados. E eu estou falando do quê? Se você ainda não conhece, vem conhecer mais. Eu estou falando de responsabilidade técnica, assuntos regulatórios para produtos para a saúde. Essa é uma área pouco conhecida para nós, profissionais biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos. Nem todo mundo conhece essa profissão, mas é uma profissão que está em contratando. E eu quero trazer mais informação sobre a rotina do profissional de responsabilidade técnica e de assuntos regulatórios. Então, eu tenho feito lives todas as segundas-feiras em todos os nossos canais, principalmente pessoal do YouTube, do Facebook, do Instagram e do LinkedIn. Estamos todos conectados, trazendo informações para você. Fico feliz que conseguiu entrar hoje, hein? Se você já segue os meus canais todos, você sabe que eu estava numa mini férias, onde eu pude descansar um pouco e renovar as energias. Sim, isso mesmo. Eu me dei de presente no final do ano umas mini férias. E isso é importante. A importância de você dedicar alguns bons dias para descansar a mente. Eu prefiro tirar na época que não é férias de todo mundo. Assim, as coisas, os lugares não estão tão cheios. E também nessa época que estamos vivendo agora, é melhor ainda não pegar lugares cheios, né? Pegar lugares mais vazios. Mas agora eu estou de volta, energias renovadas, pronta para enfrentar a minha rotina. E que rotina! Se eu te contar que só hoje eu hoje sou consultora em assuntos regulatórios e eu também auxilio responsáveis técnicos. Só hoje eu atendi pelo menos 4 clientes, com reuniões durante todo o dia para discutir tudo que ficou paradinho, estacionado nas minhas mini férias. Se você está começando agora na área, está querendo conhecer um pouco mais de informação, saiba que nem sempre a rotina é assim pesada, porque eu hoje sou consultora, mas quando eu era responsável técnica, quando eu comecei em assuntos regulatórios, claro que a minha rotina era um pouquinho mais simplificada, porque eu atendia apenas as fábricas da importadora e distribuidora que eu trabalhava. E por que eu insisto sempre em falar em produtos para a saúde? Porque multidisciplinar, onde todos nós podemos atuar, farmacêuticos, enfermeiros e biomédicos, precisa ser na área de produtos para a saúde. Aí você fala, o que são produtos para a saúde? O que são produtos médicos? Calma, eu te explico. São os produtos que nós mesmos, profissionais da área da saúde, utilizamos no nosso dia a dia, tanto no laboratório, como no hospital, como numa farmácia. São os produtos médicos, que começam desde uma simples agulha, uma seringa, um curativo, até estetoscópio, até produtos mais elaborados, uma ressonância magnética, uma prótese de joelho, enfim, até uma prótese dentária, isso é produto para a saúde também. Aqueles kits de diagnóstico que a gente usa no dia a dia do laboratório, tudo isso é produto para a saúde. Retomando aqui rapidamente o que eu estava falando sobre a rotina, sobre os produtos para a saúde. Então, esses são os produtos para a saúde, todos esses. E os produtos precisam ser regularizados pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Todos esses produtos que eu listei e muitos outros precisam ser aprovados, regularizados pela Anvisa. E quem é que faz esse tipo de regularização? Nós, os profissionais, os responsáveis técnicos ou os profissionais de assuntos regulatórios que são contratados dentro das importadoras e distribuidoras de produtos. Então, eu estou aqui para te apresentar essa profissão. E estou aqui também para te falar que, se você nunca ouviu falar disso,
e aí me ouve falando de Anvisa, de aprovação, importadora, e começa a ficar desesperado, calma, muita calma nesta hora. Não fique, não. Ó, eu tô vendo que tem gente aqui no Instagram. Se tiver ruim a internet, vem pro YouTube. No YouTube, a internet não está falhando, não, tá? No YouTube eu estou como Expert Mônica Sanches. Já aproveita, se inscreve lá, liga o sininho. Sempre que tiver live, você vai ser notificado. Mas as lives são todas as segundas-feiras. O responsável técnico é o profissional da área da saúde, enfermeiro, farmacêutico, biomédico, que é contratado para ser responsável pela distribuidora importadora. Rapidamente é isso. A empresa contrata esse profissional que vai conversar com a fábrica. Muitas das fábricas ficam fora do Brasil. Conversa com as fábricas para receber os documentos dos produtos, para entender que produto é esse. Aí a gente monta um processo de registro para a Anvisa, ou uma notificação, ou um registro, e manda para a Anvisa avaliar se esse produto está ok ou não ok. Se a Anvisa aprovar, a distribuidora importadora vai trazer o produto, vai fazer essa importação. E nós, responsáveis técnicos, quando esse produto chega no Brasil, vamos lá para ver se está tudo ok, se o produto não sofreu nenhum dano, não rasgou a caixa, molhou, se tem os rótulos, se não tem, a gente tem que providenciar os rótulos em português. Tudo isso sempre trabalhando em conjunto com os outros profissionais dentro da empresa. Então, eu quero desmistificar esse negócio de que é muito difícil e de que não é para você. Sim, é para você. Se você que se formou e ainda não tem o seu primeiro emprego, saiba que responsabilidade técnica, muitas vezes, eles são contratados, esses profissionais recém-formados, sem nenhuma experiência. Então, é uma boa oportunidade de primeiro emprego para você. Se você já está trabalhando em outra área, na área hospitalar, na área de laboratório, eu sou biomédica, venho da área hospitalar, mas, de repente, você não quer mais dar plantão de final de semana, de repente, você não está sendo valorizado no seu emprego, de repente, o seu salário não é um excelente salário, você quer fazer esta transição. Então, saiba que responsabilidade técnica é a porta de entrada para a profissão de assuntos regulatórios, que é uma profissão que paga muito bem. Sim, paga muito bem. Principalmente empresas que são importadoras, distribuidoras de grande porte, sendo nacional ou internacional, independe disso. Essas empresas grandes costumam pagar salários melhores. Quanto maior a empresa, melhor o salário. E tem muitas dessas empresas espalhadas em todo o Brasil, em todo o território brasileiro. Então, responsabilidade técnica é a porta de entrada para a profissão de assuntos regulatórios. Claro que eu, a minha vida inteira, fui responsável técnica da importadora e gerente de assuntos regulatórios, coordenadora de assuntos regulatórios, enfim, fui fazendo carreira também em assuntos regulatórios. Então, essa é a vantagem de você ter duas funções. Falando em salários, você vai ter 2 salários. Agora, se você prefere manter, ser apenas o responsável técnico, aí você sabia disso? Você pode assinar 2 empresas como responsável técnico. Principalmente, às vezes a empresa ela é pequena, ela não paga um bom salário, e aí você também não precisa ficar lá todo o seu dia, né? O carga horária é completa. Aí você pode sim dividir e trabalhar meio período em cada empresa. Aí você vai ganhar 2 salários. E isso é muito plausível. Isso acontece sim. E você pode, até mesmo sem experiência, ter um salário já inicial um pouquinho melhor, digamos assim. Agora, se você não tem experiência nenhuma, e você também não tem emprego nenhum, e você arranja um emprego, então você já está dando um passo a mais na sua carreira, você já está iniciando, traçando o seu caminho dentro da área de assuntos regulatórios. Hoje eu quero falar com você sobre
Além de te falar de responsabilidade técnica, de assuntos regulatórios, te dar uma dica importante se você quer crescer na área. Como eu te falei agora há pouquinho, quem contrata o responsável técnico são as importadoras e distribuidoras de produtos. Temos muitas distribuidoras de produtos espalhadas pelo Brasil inteiro e está tudo bem. Agora, temos também muitas importadoras distribuídas no Brasil inteiro. E por que eu estou falando isso? Porque uma dica muito importante para você é que, se você quer crescer na área, tanto de responsabilidade técnica como de assuntos regulatórios, eu indico para você conhecer pelo menos um pouquinho de inglês. Sim, a língua inglesa. Nem todo mundo tem facilidade para aprender o inglês. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu não tenho facilidade alguma com a língua. Hoje eu falo inglês, mas olha, foi suado. Foi difícil para mim, viu? Aprender inglês. Eu estudei inglês a minha vida inteira, porque lá na faculdade, acredito que com você também, muitos dos textos estavam em inglês. E para eu preparar minha tese de conclusão de curso, eu precisei estudar muitos daqueles textos. Então, já lá na faculdade, já precisei estudar inglês. Quando eu me formei, eu fui para a área de pesquisa e também os textos todos em inglês. E lá eu fiquei pensando se eu vou querer estudar fora, não vou querer estudar fora. Comecei a investir muito pesado no meu inglês. E lá, no decorrer da minha carreira, eu sempre estudei inglês. Ah, meu Deus do céu, foi um período sem fim estudando inglês. Mas faz parte, né, gente? Aí, um belo dia, eu conheci a profissão de assuntos regulatórios, de responsabilidade técnica. E qual foi a primeira coisa que me perguntaram? Primeiro, você quer ser responsável técnica, né? A segunda coisa que me perguntaram: você sabe falar inglês? Você sabe ler e escrever em inglês? Na época, gente, de verdade, eu sabia ler e escrever com a ajuda de dicionário, mas eu não falava, não. Não era fluente falando de jeito nenhum, longe disso. Inclusive, eu tinha muita vergonha de falar inglês. Só que era uma importadora. Eu iniciei numa importadora de produtos. Então, quais eram os principais clientes? Todos eles fábricas de fora do Brasil. E aí o meu diretor na época, ele me colocou para me corresponder por e-mail com as fábricas, para eu poder pedir os documentos. Então, gente, inglês, mesmo para quem está iniciando, é importante. Claro que, em hipótese alguma, de jeito nenhum, eu estaria dizendo para você que você precisa chegar fluente, falando inglês fluente, entendendo tudo, escrevendo tudo, e maravilhoso, e não pode errar nada disso, tá? As empresas pedem o inglês, pelo menos que você consiga se comunicar, seja na escrita. Hoje em dia ainda, gente, temos a facilidade de ter o Google, porque a gente tem o Google Tradutor. E o Google Tradutor você consegue baixar até no celular. Ele pode te ajudar sim nas conversas. Um belo dia, se eu já te contei isso, vai escutar de novo. Mas um belo dia estava eu numa multinacional japonesa, trabalhando lá já há um ano e pouco, quando de repente, de sopetão, eles falaram: você vai ter que ir para a fábrica no Japão. Assim, 30 dias antes da viagem. Eu vou te falar, eu tremi, porque não falava inglês fluente, não. Eu escrevia, eu até já falava algumas coisas por telefone com as fábricas, sempre na língua inglesa, né? Mas não era fluente, não. E aí fui eu, depois de, sei lá, um ano e meio de empresa, fazer a minha primeira viagem internacional, que foi logo para o Japão, porque eu trabalhava numa empresa japonesa. Então, fui eu lá para o Japão. E aí, tirando os perrengues iniciais, porque lá no Japão também nem todo mundo fala inglês, mas a língua universal da comunicação, das mãos, das mímicas, eu sobrevivi. Nas auditorias, eu fui para fazer auditoria com a Anvisa.
Foram 2 fábricas auditadas nessa viagem aí. Então, nas auditorias eu me saía bem, porque era o inglês técnico, aquele inglês do meu dia a dia, dos meus e-mails, então eu sabia os termos, eu me virava bem. Agora, para eu sair para jantar, para eu sair para fazer compras, para eu fazer um passeio, tem muitos parques lindos lá no Japão, né? Eu fiquei em 3 cidades diferentes, fiquei bastante tempo lá. Aí precisava do inglês, né, gente? Que não era o meu inglês técnico, aquele do meu dia a dia, dos meus e-mails. E aí me fez acordar. Quando eu voltei do Japão, depois de 2 semanas lá sofrendo, eu intensifiquei a fala, porque até então eu estava intensificando a escrita e leitura. A fala é o que mais naquele momento que eu tive que viajar, que eu tive que colocar em prática, é o que mais me fez falta. Então, gente, por isso que eu estou aqui dando essa dica do inglês. Então, você, quando vai começar na área de responsabilidade técnica, você não precisa ter o inglês fluente, óbvio que não. Mas já saiba, coloca na sua mente. Próximo passo. Quando você vai traçar a sua carreira, você tem que pensar para onde você quer ir. Você quer ser responsável técnico, você quer ser de assuntos regulatórios, você quer trabalhar em hospital, você quer viajar ao mundo enquanto você trabalha, enfim, tem toda uma possibilidade. Se a opção que você traçar para você envolve trabalhar em uma importadora, trabalhar em uma empresa multinacional, que são as fábricas que têm fábrica em vários países, inclusive aqui no Brasil, então você tem que aprender a falar o inglês. Fica aqui a dica. Você inicia na carreira, começa trabalhando, começa a estudar o inglês, mostra para todos os seus colegas ali de trabalho, para os seus chefes, diretores, que você está estudando inglês, que você está desenvolvendo um pouco mais a sua capacidade. Claro, se você vai trabalhar como responsável técnico, você tem que aprender também a rotina do responsável técnico. Não estou falando para deixar disso. Aliás, o quanto mais você investir em autoconhecimento, em conhecimento para você como profissional, aprender a ser o que é responsável técnico, aprender a rotina desse profissional, aprender o que é assuntos regulatórios, você vai fazer a diferença na empresa, porque é isso que a gente faz, gente. A gente faz a diferença na empresa quando a gente é um bom profissional. Agora, se você quer fazer um diferencial na empresa e na sua carreira, investe no inglês, que aí você, além de melhorar a sua empresa, você vai melhorar a você próprio, ao seu salário. Eu vou te dar um exemplo de mim. Quando eu comecei, então, lá na importadora, com o meu inglês lá de escrita, naquela época eu já tinha feito inglês, eu já sabia inglês. Eu comecei a estudar inglês. De novo, voltei a estudar inglês. Aí fiquei grávida, fui fazer pós-graduação. Primeiro fui fazer pós-graduação em vigilância sanitária. Aí eu fiquei grávida, então eu larguei a mão do inglês. Quando eu voltei da minha licença maternidade, eu resolvi trocar de emprego. Pá, troquei de emprego. Fui fazer uma entrevista na minha licença maternidade. Inclusive, uma das últimas entrevistas foi toda em inglês, sendo que eu já te contei que eu não era fluente, mas eu entendia, conseguia explicar quem eu era, minha profissão, isso daí, né? A gente tem que aprender. Aí fui contratada na empresa japonesa. Quando eu fui contratada lá, eu falei, não, agora eu volto para o inglês. Eu volto porque eu tenho que aprender. Todas as fábricas daquela empresa que eu trabalhei, todas elas eram fora do Brasil. Tinha fábrica nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, e assim por diante. Tinha, sei lá, 20 fábricas. Então, eu tinha que aprender como é que eu ia trabalhar numa empresa multinacional. Ainda assim, que eu te contei já, quando eu fui mandada para o Japão, não falava fluente, já falava, já entendia, tocava o meu departamento, mas eu não era fluente. A minha dificuldade de pedir comida. Eu falo isso, gente, porque cada situação de pedir comida. Porque eu não falava inglês e nem eles, né? Muito particular isso, mas enfim. Imagina se eu não tivesse resolvido investir o tempo em mim. Se eu tivesse entrado lá na empresa japonesa e falado, eu me viro aqui com o inglês e vou indo, vou empurrando com a barriga.
Já pensou como é que eu ia chegar no Japão, de fato, para fazer auditoria, para fazer, passar lá, eu passei 20 dias. E depois disso, gente, eu fiquei 5 anos, quase 5 anos nessa empresa japonesa. Eu fui para uma empresa americana, aonde, no primeira semana, primeiras entrevistas todas, finais, né? A fase final de. Não, a empresa americana, gente, é verdade. O RH não ficava no Brasil. O RH me ligou lá dos Estados Unidos. Então, não foi nem a primeira entrevista, foi o primeiro contato já, recebendo uma ligação em inglês. Aí ela fez umas perguntas para ver se eu sabia do que eu estava falando. E aí passei para a próxima etapa. Foram todas as entrevistas em inglês. Acabei de lembrar. Empresa japonesa, todas as entrevistas em inglês. E melhor ainda, porque quando eu fui contratada, depois da primeira semana, eu fui fazer treinamento em Miami, porque lá era a matriz da América Latina. A fábrica não ficava em Miami, mas o escritório e o meu chefe, que era o gerente América Latina, ficava lá em Miami. Então, final da primeira semana, já fui eu para Miami fazer treinamento sobre a empresa. Então, por que eu estou te contando tudo isso? Porque eu quero que você entenda a importância de você investir no seu conhecimento, a importância de você investir, fazer a diferença na empresa e fazer a diferença na sua profissão. E você, como profissional, aprender uma língua estrangeira, aprender o inglês, é só uma necessidade. É uma necessidade para você crescer na carreira. Quanto mais você crescer na carreira, maior o seu salário. Já falamos de salário em outras lives, em outros vídeos. E assuntos regulatórios, responsabilidade técnica, é uma profissão que paga bem. Você pode começar ganhando um salário que é o piso da categoria, em torno aí de R$ 3.500, mas um profissional de assuntos regulatórios, um analista, já vai começar a ganhar em 5, 6 mil reais. É a faixa de um analista. Um coordenador já vai ganhar lá perto dos 15 mil reais, porque analista a gente tem do júnior ao sênior. Então, conforme vai crescendo, tem analista que ganha 12 mil reais. Isso é fato. O multinacional paga um analista 12 mil reais, analista sênior. E depois vem o coordenador, que vai ganhar aí na faixa dos 15 mil reais. Até você chegar no gerente, o gerente hoje ganha a partir de 20 mil reais. E temos bons e grandes gerentes aqui no mercado brasileiro. Claro que as grandes multinacionais, a maioria delas estão aqui no Rio e São Paulo. Porém, tem multinacional espalhada em algumas capitais brasileiras, sim. Então, eu vou te convidar a fazer um exercício para você pesquisar aí na capital do seu estado, aí onde você mora, está assistindo esta live, está assistindo esse vídeo. Faça uma pesquisa e descubra. Muita multinacional resolve montar fábrica no Brasil e escolhe o Nordeste brasileiro ou o Sul brasileiro. Sabia disso? Mas tem bastante. E aí, sabe qual a maior dificuldade dessas fábricas? Encontrar profissionais qualificados, porque profissionais a gente sempre vai encontrar, sempre tem profissional. O que falta é profissional qualificado. Por isso que eu fico aqui falando igual uma matraca, para você se empenhar e aprender, investir em você. Chega lá nessa fábrica e manda o seu currículo, simplesmente manda. Se essa fábrica não está precisando, logo, logo vai precisar. Eu tenho um cliente meu que é fábrica lá no sul do Brasil. E recentemente a gerente de qualidade saiu e eles tiveram dificuldade sim para encontrar outra, porque primeiro que essa que foi de São Paulo, ela não encontraram ali, levaram alguém de São Paulo para lá. Então faça você a diferença do seu estado, na sua capital. Nesse caso lá no sul não é nenhuma capital, não é capital, não vou falar a cidade, mas não é capital. As fábricas elas estão onde tem as isenções fiscais. Então pesquisa as cidades com isenção e vai lá ver se não tem uma fábrica nacional de alguma multinacional, porque normalmente as multinacionais elas vêm para o Brasil, se estabelecem, crescem. Às vezes ela é pequenininha aqui no Brasil, mas é uma multinacional grande e forte fora do Brasil. E por que eu estou te falando isso? Porque essas
são as que pagam bem, são as que pagam melhores. Aquela que você não diz nada, você fala, mas é um escritório com 5 pessoas, um escritório com 10 pessoas, aqui no Brasil, né? Que as fábricas estão por aí. Aí, conforme vai crescendo as vendas aqui no Brasil, o escritório do Brasil cresce também. E se você tiver a sorte de começar numa empresa pequena, mas que é grande fora, investir no seu inglês, você cresce junto com a empresa. Grandes multinacionais, grandes que hoje tomam 2, 3 andares de prédios aqui em São Paulo, começaram pequenas. Como eu estou nessa área há uns bons tempos aí, né? Já são mais de 15 anos trabalhando com assuntos regulatórios, então eu vejo as empresas crescendo. Elas começam com 4, 5. Eu, quando comecei lá na multinacional japonesa, eu fui a 15ª profissional a ser contratada. A empresa estava em crescimento. Quando eu saí de lá, quase 5 anos, né? Porque no ano que eu ia fazer 5 anos eu saí, estávamos já chegando em 50 funcionários. E depois que eu saí, eu sei que cresceu mais ainda, mudaram de endereço para expandir, e assim foi. E é assim que é, gente. Eu fui crescendo junto até quando eu cheguei no meu limite. Falei, não, quero mais, quero uma empresa maior, quero ser gerente. Aí eu mudei para ser gerente. E eu só pude mudar para ser gerente porque, eu investi em mim como profissional. Eu fui fazer pós-graduação, fiz. Fui fazer curso, fiz. Fui aprender sobre rotina de responsabilidade técnica. Foi na raça, né, gente? Porque não tinha curso sobre isso. Hoje em dia, eu dou curso sobre isso. Mas eu aprendi na raça. Então, o que eu aprendi em 3, 5 anos, eu te ensino num curso de, sei lá, 3, 4 meses. Mas isso é chamada de experiência. Eu passo a minha experiência para vocês. Então, mas na minha época, eu investi sim. Eu fiz tudo quanto é curso que tinha disponível. Ganhava pouco, comecei ganhando pouco. Todo mundo começa ganhando pouco, mas o pouco que eu ganhava, eu pegava um pedacinho, fui estudar inglês e fui estudar sobre legislação sanitária. Fui fazer pós-graduação. Aí fui crescendo. Quando eu fui para a multinacional japonesa, eu fazia aula de inglês, sei lá, quase que todos os dias na semana para compensar tudo que eu passei lá no Japão. Enfim, dito tudo isso para vocês, eu quero dar alguns recados e fazer alguns convites. Primeiro deles, se você está querendo realmente vir conhecer assuntos regulatórios, vir conhecer responsabilidade técnica, a rotina, o que a gente faz, vai lá no YouTube. No YouTube eu estou como expert, aqui no cantinho, ó, expert Mônica Sanches. Entra lá, tem vários vídeos meus. Tem vídeos curtinhos, tem vídeos mais longos. Nos vídeos longos eu explico um pouquinho mais de detalhe para você sobre alguma rotina. Por exemplo, eu já expliquei lá nos vídeos do YouTube o que é o responsável técnico e a sua principal função. Tem um vídeo lá meu te falando sobre os 3 primeiros passos do responsável técnico. Tá tudo lá no vídeo. Vai lá, se inscreve no YouTube que tem os vídeos mais compactados, mais longos, mais detalhados. E também as outras redes sociais, como Instagram, Facebook, LinkedIn. No LinkedIn eu estou como Mônica Sanches. Fora isso, nós temos o nosso canal aqui, ó, o visaexpert.com.br, que é o site. Neste site, eu coloquei lá disponível para download 2 livros, 2 e-books. O primeiro e-book, os 2 gratuitos, tá, gente? Totalmente gratuito. Você se inscreve no Visa Expert para ter acesso aos e-books. O primeiro deles é onde eu te conto 7 coisas sobre essa profissão de assuntos regulatórios e responsabilidade técnicas. Olha ele aí. Esse é o livro. Então, você consegue acessar e fazer o download, baixar e ter essas 7 informações sobre essa profissão que talvez você não conheça. Então, te convido a fazer o download.
O segundo livro é sobre como tirar a licença sanitária. Eu te dou o passo a passo de como tirar a licença sanitária na cidade onde você mora, porque esse é uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer se você for responsável técnico. E também eu te falo sobre autorização de funcionamento e dou umas dicas sobre boas práticas de fabricação, o processo regulatório disso tudo. Ou seja, você que é responsável técnico vai começar sem conhecimento nenhum numa empresa? Não, né, gente? Se inscreve lá no visexpert.com.br, baixa esses 2 e-books e aí você já vai chegar lá com conhecimento. Estou falando aqui, profissionais com conhecimento especializados e que saibam do que estão falando, do que estão fazendo. Então, vai lá no Visexpert, baixa esses 2 e-books. Além disso, lá tem o link para o WhatsApp. Nós temos um grupo do WhatsApp, onde eu coloco lá algumas informações sobre assuntos regulatórios, alguma novidade que tem sobre a área. Eu aviso sempre que vai ter live, embora toda segunda-feira tem live aqui. Mas às vezes eu faço lives fora de época, eu coloco lá a informação. E sempre que tiver turma nova para os meus cursos, eu vou avisar lá no WhatsApp. E essa também é uma das vantagens de você estar inscrito aqui. E você está inscrito aqui no visaexpert.com.br. Sempre que tiver novidades, a gente vai te mandar um e-mail. Então, vou te mandar um lembretinho que vai ter live, vou te mandar um lembretinho que vai ter turma aberta quando eu abrir turma de curso, vou te mandar um lembretinho quando eu tiver um vídeo novo, que às vezes você esqueceu de colocar a sinetinha lá do seu YouTube, e aí eu te mando por e-mail que tem vídeo novo no canal. E até por isso, eu quero aproveitar aqui e te fazer um pedido. Eu te fiz uns convites, agora vou te fazer um pedido. Se você está assistindo esse vídeo e gostou de tudo isso que eu estou falando, compartilha com os seus amigos, com os seus colegas que sejam profissionais da saúde. Vamos divulgar, vamos levar mais profissionais para essa área, que é a área de responsabilidade técnica. E por que eu estou falando isso, gente? Porque realmente a nossa faculdade ela não ensina essa profissão de responsabilidade técnica. Ela não ensina o que o profissional de assuntos regulatórios faz. E a gente se forma, vai para o campo de trabalho e às vezes está lá na batalha do primeiro emprego e não conhece essa profissão, essa área aí de responsabilidade técnica. Eu sei que muitos profissionais vão falar, mas eu tenho amor, eu quero ir trabalhar em hospital e está tudo bem, vai trabalhar em hospital. Agora, se você gostou e se você tem algum amigo que se interessou, que se interessa ou que está buscando um emprego e não tem experiência, compartilha com ele, compartilha o meu canal no YouTube, Mônica Sanches, Expert Mônica Sanches, e principalmente o visaexpert.com.br. Assim você vai ser informado sempre que tiver novidades no canal, sempre que tiver novidades no VisaExpert, tiver novidades em todos os lugares, porque ali você vai cadastrar o seu melhor e-mail, e aí eu vou poder conversar com você por e-mail todas as vezes que forem necessárias. Então, peço sua ajuda para divulgar o canal no YouTube e o site do visaexpert.com.br. Me encontrem, gente, Mônica Sanches, é muito fácil. Dito tudo isso, eu quero também dizer que estou sempre aqui nas lives e se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer algum comentário, deixa escrito que eu respondo. Ainda essa semana, eu nas minhas mini férias, teve pergunta lá no YouTube e eu respondi ali. Não foi de pronto, mas eu respondi. Eu guardei o melhor momento para responder e respondi. Então, eu estou louca para responder também a sua dúvida, para tirar a sua dúvida. Se você, que ainda não é da área, tem dúvida de como começar, de como fazer essa transição de carreira, vem assistir os vídeos. E se você já é da área, mas tem muitas dúvidas, vem assistir os vídeos, porque eu faço vídeos tanto para quem não conhece ainda, como para quem já está na área e tem muita dúvida. Porque, gente, eu sei que tem muita dúvida. E eu estou aqui para respondê-las. Então, aproveita essa oportunidade, live toda segunda-feira, às 8h27 da noite.
Então, todos os convites feitos, venham para o nosso grupo de WhatsApp, vem se inscrever no visexpert.com.br, vem no YouTube, assiste lá todos os nossos vídeos, faça comentários, faça sugestões, a coisa que eu mais adoro é receber comentário. Se você já viveu uma situação parecida com a minha, por exemplo, eu de estar no Japão, sem falar fluentemente o inglês, coloca lá no comentário que eu vou ficar muito feliz de ler tudo isso. E saber como foi tudo isso para você. Então, segunda-feira que vem, 8h27 da noite, estarei eu aqui ao vivo de novo, novamente, mais uma vez, para te trazer informação, para te falar sobre a rotina do responsável técnico, o que é essa profissão, o que a gente tem que fazer e tudo mais. Então, estarei por aqui e vou estar te esperando. Convida os seus amigos, compartilha com todo mundo. Estou te esperando. Tchau, tchau.